Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando no pique, trazendo o prosseguimento do nosso projeto pedagógico campeão, que visa a sua preparação para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. E a gente trazendo aulas contextualizadas de história de Pernambuco para turbinar a sua preparação. Hoje, mais um tema bastante recorrente nas provas. A gente vai falar sobre a insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana foi um movimento que contou com a liderança dos senhores de engenho, que contou com a participação de diversos segmentos da sociedade pernambucana. O grande lance da insurreição pernambucana, movimento que também é chamado de restauração pernambucana, era conseguir expulsar os holandeses do Brasil. Os holandeses que já ocupavam esse território por um longo período. Eles se instalaram em 1630 e só foram expulsos deste território em 1654. São 24 anos de permanência holandesa nos territórios pernambucanos, estendendo seus domínios pelo Nordeste brasileiro, tendo o comando da Companhia das Índias Ocidentais, essa empresa privada que capitaneava a administração da Nova Holanda, o Brasil holandês. E o principal representante foi o conde João Maurício de Nassau, que governou 7 anos, que administrou o Brasil holandês durante 7 anos e promoveu grandes investimentos, sobretudo em Recife. Recife, que a propósito era a sede do Brasil holandês, a capital da Nova Holanda, Recife. A insurreição pernambucana, portanto, foi este movimento que aconteceu de 1645 até 1654 e é considerado por muitos historiadores como um movimento nativista, um movimento que promove a união das 3 raças, das 3 etnias componentes da sociedade brasileira de então: brancos, negros e índios, que vão unir forças com o objetivo principal de colocar os holandeses para correr. Então a gente vai tratar na aula de hoje sobre as principais características da insurreição pernambucana. É lógico que ao longo dessa aula nós também falaremos sobre as características da ocupação holandesa em Pernambuco. Nós vamos falar sobre os objetivos da Companhia das Índias Ocidentais, vamos falar sobre a administração do conde João Maurício de Nassau, vamos tratar dos fatores que levaram à eclosão da insurreição pernambucana e das consequências da expulsão dos holandeses dos territórios brasileiros. É isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Então eu já peço que você deixa o seu joinha aí, nunca te pedi nada. Ajuda no crescimento do nosso canal, Mestres da História. A gente está aqui trazendo aulas que possam contribuir para turbinar a sua preparação. Nós queremos que você chegue competitivo no dia da prova. Você tem que estraçalhar com a banca e a UPE. Então é por isso que a gente fundamenta a sua preparação. É por isso que nós não medimos esforços para trazermos aulas de qualidade, o que é melhor e o que é melhor de graça para você aqui no canal Mestres da História, em parceria com o canal LAC Concursos aqui no YouTube. Beleza? E se você é novo aqui nesta parada, seja muito bem-vindo. Aproveita que a casa é sua. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Nós estamos com a meta de alcançarmos 50 mil inscritos até o final do ano. E vamos tentar, vamos nessa tocada aí, vamos nessa empreitada de alcançar este grande resultado. Beleza? Isto posto, meus nobres, podemos então partir para o nosso trabalho. Afinal de contas, não temos tempo a perder. Estamos aqui para estudar, estamos aqui para aprender conhecimentos. Estamos aqui para construir o conhecimento de forma coletiva. E isso é importante.
Não se esqueça também de deixar os seus comentários, isso é muito importante para o desenvolvimento deste canal. Estude como se a prova fosse amanhã. Mal você vai piscar os olhos e a prova já está chegando. Então não temos tempo a perder. Vamos com força total. Pessoal, vamos começar falando sobre a ocupação holandesa em Pernambuco. Acabamos de falar agora há pouco, no início da nossa aula, que os holandeses permaneceram 24 longos anos ocupando o território pernambucano, controlando a produção açucareira. Mas os holandeses já tinham uma participação no comércio açucareiro desde o século XVI. Bom, vamos recordar. Recordar é viver, como diria o poeta. Pessoal, desde o início da implementação da atividade da plantation açucareira em terras brasileiras, os holandeses eram grandes parceiros dos portugueses no comércio do açúcar. Lógico que sim. Os holandeses financiavam a produção, transportavam, refinavam e distribuíam o produto na Europa. Tá bom para você? Olha só, os holandeses tinham uma grande participação no comércio açucareiro. Nós podemos dizer claramente que os holandeses chegavam a ficar com cerca de 1/3 dos lucros auferidos na produção açucareira. Então, não é fácil. Os holandeses tinham uma participação proeminente, uma participação ativa, efetiva no comércio açucareiro, isso desde o século XVI. Havia essa parceria de sucesso entre portugueses, holandeses e os senhores de engenho. A questão do financiamento da produção era uma parte fundamental no processo produtivo, gente. Afinal de contas, para se montar um engenho, para se estabelecer as instalações necessárias para que o engenho produzisse açúcar e seus derivados, não era uma atividade barata. Você precisava de muito investimento. Você tinha que ter a fazenda, instalar o engenho, não é? Estabelecer a casa de purgar, o moinho, comprar as caldeiras, comprar os contingentes de africanos escravizados. A mão de obra utilizada na produção era mão de obra escrava. Percebeu? Todo o circuito produtivo era bastante oneroso. Era uma atividade cara. Ah, mas professor, vem cá. A atividade do cultivo de cana-de-açúcar não gerava muita riqueza? É óbvio que gerava muita riqueza. É evidente que gerava fortunas. Mas só que o investimento também não era barato. Quem fazia o financiamento dessa produção eram os comerciantes, eram os financiadores, os banqueiros flamengos e batavos. Pessoal, a região dos Países Baixos era uma região bastante desenvolvida. Os principais bancos da Europa estavam lá nessa área, na Holanda, pessoal. O porto de Roterdã extremamente movimentado. Os banqueiros holandeses também muito endinheirados, muito capitalizados. E vão fazer esta parceria bastante exitosa com os portugueses. Então, a presença holandesa no comércio açucareiro em Pernambuco, desde os primórdios do comércio açucareiro na região. Porém, nós temos o advento da chamada União Ibérica. A União Ibérica foi um período de 60 anos entre 1580 e 1640, em que Espanha e Portugal estavam juntinhos, estavam atrelados politicamente. Há um predomínio político espanhol sobre Portugal.
a um controle político espanhol sobre Portugal ao longo de 60 anos. Esse período é chamado de União das Coroas Ibéricas. Espanha e Portugal estão atrelados politicamente. É o domínio espanhol sobre Portugal. É o período filipino. Por que chama período filipino, professor? Porque os 3 reis espanhóis desse período chamavam-se Filipe. Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Esse período, então, é chamado de União Ibérica. Teve início com uma crise dinástica em Portugal, com o fim da dinastia de Avís. Tivemos a morte do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, combatendo os mouros, lá em 1578. E 2 anos depois foi o tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que faleceu também sem deixar herdeiros. E aí o trono acabou sendo unificado com a Espanha de Filipe II, rei da dinastia Habsburgo. Dinastia esta que estava em litígio, estava em conflito militar com os holandeses, lá na Europa. Os holandeses que estavam em luta pela autonomia política, tentando escapar do domínio dos Habsburgos espanhóis. E aí, como uma represália dos reis espanhóis contra os holandeses, eles vão proibir a participação dos holandeses no comércio de cana-de-açúcar, no comércio açucareiro no Brasil. Percebe? A rivalidade entre Espanha e Holanda lá na Europa vai repercutir aqui na América, repercutir em Pernambuco. O rei espanhol vai promover, então, um embargo econômico, um bloqueio comercial contra a participação dos holandeses no comércio açucareiro. Tá certo? Então, olha só. O rei espanhol Filipe II promove este embargo econômico. Como é que os holandeses vão escapar desse bloqueio, desse cerco, dessa proibição? Os holandeses vão promover a invasão da América Portuguesa. Os holandeses que tinham uma participação efetiva no comércio açucareiro vão promover o rompimento do embargo espanhol através da criação da Companhia das Índias Ocidentais. Esta empresa que apresentava capitais privados e que vai financiar a guerra de invasão sobre o Brasil e a ocupação holandesa em territórios que faz parte do nosso Nordeste brasileiro atual. Perfeito? Então é a Companhia das Índias Ocidentais que vai promover a invasão e ocupação holandesa no Brasil, estabelecendo o período de domínio do chamado Brasil holandês, ou Nova Holanda, período que a gente já mencionou, estendeu-se por 24 anos. Você já está careca de saber, mas eu vou bater na tecla de novo, porque a gente tem que enfatizar, você tem que levar isso no dia da prova, você não pode esquecer. Os holandeses tiveram domínio sobre a região de Pernambuco, de 1630 até 1654. Evidentemente que os holandeses não dominaram apenas Pernambuco. Houve uma expansão territorial. Eles conquistaram regiões que correspondem a outros estados nordestinos atuais. Alagoas, Sergipe, Paraíba, Maranhão. Mas Pernambuco é o principal território, a principal região, a principal localidade, a principal capitania. Afinal de contas, a capitania mais rica do Brasil, à época, era a capitania de Pernambuco, por conta da produção açucareira. Perfeito?
Muito bem, pessoal. Tivemos então o estabelecimento da chamada Nova Holanda. O que é a Nova Holanda? A Nova Holanda é o Brasil holandês. O Brasil holandês, administrado pela Companhia das Índias Ocidentais, a VIC. É a VIC, a empresa holandesa, que vai ter os recursos necessários, que vai implementar os capitais para a administração desse território no Brasil. E é a VIC que governa Pernambuco, que governa as áreas próximas, as áreas que foram dominadas pelos holandeses, na região nordeste do Brasil. O destaque principal cabe para este distinto nobre que está aqui ilustrando a nossa aula. Este é o conde João Maurício de Nassau, conde que era natural da Prússia, né, da região que deu origem à Alemanha posteriormente, né? Maurício de Nassau é o principal governante da Nova Holanda, o principal governante do Brasil holandês ao longo de 7 anos, de 1637 até 1644, sendo seu governo responsável por um significativo aumento da produção açucareira. É Maurício de Nassau que vai conseguir promover investimentos para a retomada da produção açucareira em Pernambuco. Evidentemente que na guerra de conquista territorial houve muita destruição. Queima dos canaviais, destruição de engenhos, fuga de grande contingente de africanos escravizados. Portanto, a guerra de conquista holandesa em Pernambuco desestabilizou completamente a economia. A produção de açúcar foi estagnada, foi paralisada por conta dos anos de guerra, por conta das inúmeras batalhas que trouxeram mortes, trouxeram destruição, trouxeram paralisação da atividade econômica. Mas não tema, com a chegada de Maurício de Nassau, esse problema vai sendo gradativamente solucionado. Maurício de Nassau vai solicitar, junto à Companhia das Índias Ocidentais, o financiamento, a concessão de vultosas quantias de dinheiro, os empréstimos que são feitos para os senhores de engenho, para que os mesmos comprassem as instalações necessárias para voltar à produção açucareira, comprar novos plantéis de africanos escravizados, restabelecerem a produção agrícola. Então, Maurício de Nassau é o responsável pela revitalização da economia pernambucana e, principalmente, ele também é o grande responsável pelo desenvolvimento urbano, promovendo grandes investimentos em Recife. Recife que passa a ser a sede da Nova Holanda. A sede do Brasil holandês é Recife. Recife vai receber uma série de investimentos durante o governo de Maurício de Nassau. Então, o que ele vai fazer? Maurício de Nassau vai promover a pacificação da região. Então, vamos lá, pessoal. Os holandeses invadiram Pernambuco em 1630. Bacana. Então, nós temos vários anos de guerra para a consolidação desse domínio territorial em Pernambuco. Podemos dizer assim que até 1637 tem a consolidação dessa predominância holandesa em Pernambuco. 1637 começa o apogeu da presença holandesa em Pernambuco, que se estende por 7 anos até 1644, que é justamente o período da administração de Maurício de Nassau em Pernambuco. Este é o auge, este é o apogeu, esta é a fase gloriosa
do domínio holandês em Pernambuco. Depois vem a insurreição pernambucana, de 1645 até 1654, movimento pela expulsão dos holandeses. Mas quando o nosso amigo Maurício de Nassau chega e vai administrar Pernambuco, vai administrar o Brasil holandês, a Nova Holanda, ele está a fim de promover alianças políticas com os senhores de engenho. Ele quer atrair o apoio dos senhores de engenho, ele quer pacificar a região, pessoal, porque continuava a acontecer a guerrilha, a resistência contra o domínio holandês. O Arraial do Bom Jesus, que era um núcleo de defesa dos luso-brasileiros contra os holandeses. Maurício de Nassau quer colocar panos quentes, ele quer buscar o apoio da elite local. Então ele vai promover investimentos, ele vai financiar a produção, ele quer o apoio dos luso-brasileiros, principalmente dos grupos dominantes, né? Ou seja, da aristocracia rural, dos grandes senhores de engenho. Por isso que ele vai promover o financiamento da produção açucareira em Pernambuco, além de promover também uma série de obras urbanas e grandes realizações culturais. A atuação holandesa em Pernambuco se dá através das conquistas territoriais. Maurício de Nassau estende o domínio holandês para além das fronteiras pernambucanas. Então, Maurício de Nassau consegue ampliar o domínio holandês na região Nordeste, conquistando outras áreas. Áreas que correspondem a Alagoas, que estava circunscrita a Pernambuco naquela época, áreas correspondentes a Sergipe, que estava circunscrita à Bahia na época. Ele tenta dominar também a capitania da Bahia, ele vai para Paraíba, ele vai também para Maranhão, ok? Há uma ampliação, conquistas territoriais. Então nós podemos mencionar conquistas territoriais no Nordeste brasileiro e também conquistas territoriais no litoral africano. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, professor, por que Maurício de Nassau também vai promover ataques a feitorias africanas, feitorias portuguesas existentes no litoral da África? Olha só, é muito simples, pessoal. Qual é a atividade que os holandeses vão se empenhar em Pernambuco? É o cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar. E qual é a mão de obra utilizada nessa atividade? Mão de obra escrava. E de onde vinha essa mão de obra escrava? Vinha da África. Então, era de fundamental importância o controle sobre centros fornecedores e mão de obra escrava. É por isso que os holandeses também vão fazer guerras lá na África. Vão conquistar a feitoria de Luanda, em Angola. Eles vão dominar a região também, pessoal. Muito bem. Recife, neste período, torna-se então a sede do Brasil holandês. A capital da Nova Holanda era Recife. Recife, então, vai receber uma série de investimentos, sobretudo durante a administração de Maurício de Nassau. Um aspecto importante para ser ressaltado sobre a presença holandesa em Pernambuco foi a tolerância religiosa. Vamos lá. Os holandeses eram protestantes. Os holandeses eram calvinistas. Muito bem. Os luso-brasileiros, não é? Os luso-brasileiros, lógico, católicos.
Mas nós também tivemos em Pernambuco, por essa época, a vinda de judeus, o estabelecimento de judeus. Inclusive, a primeira sinagoga das Américas foi edificada em Recife. Portanto, durante boa parte da presença holandesa, sobretudo durante o governo de Maurício de Nassau, tivemos tolerância religiosa na Nova Holanda, no Brasil holandês, e uma série de ações urbanísticas que foram implementadas. Entre essas ações urbanísticas estão a edificação da cidade Maurícia, também chamada de Mauritsstad, cidade Maurícia na ilha de Santo Antônio, né? A ilha de Maurício, a ilha de Antônio Vaz, ou a ilha de Santo Antônio. Lá foi edificada a cidade Maurícia, ou Mauritsstad, é o nome mais imponente, é uma chique. Mauritsstad, cidade Maurícia, na ilha de Santo Antônio, a ilha de Antônio Vaz. Além disso, nós temos a vinda de artistas, pintores famosos aí, é o Renascimento florescendo aqui em Pernambuco, pessoal. Não é fácil não, né? Vem aí Franz Post, Ecaute, são alguns pintores que vêm retratar as cenas do cotidiano de Pernambuco. Vão ilustrar engenhos, vão mostrar os índios, né? Tupis, tapuias. Esses são representantes da pintura holandesa. Franz Post, o Ecaute. Além deles, vem também vários cientistas holandeses, vêm para Pernambuco, botânicos, zoólogos, que vêm também estudar a fauna, a flora pernambucana. Então, há um investimento cultural, um investimento científico feito pelos holandeses durante o governo de Maurício de Nassau, quando nós tivemos, inclusive, a instalação de um laboratório astronômico em Pernambuco, além de um jardim zoológico, um jardim botânico, não é? A navegação nos rios Capibaribe, Beberibe, construção de pontes, drenagem de pântanos, calçamento de ruas. Perceba, grandes investimentos que foram feitos pelos holandeses. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que os holandeses estavam a fim de explorar economicamente a região. Não podemos esquecer que o objetivo principal era manter o lucrativo comércio açucareiro. Esses investimentos que foram feitos em Recife visavam garantir maior conforto para os holandeses que estavam estabelecidos em Pernambuco. Mas o objetivo principal, a gente tem que ter sempre em mente, os holandeses tinham como grande objetivo lucrar com o comércio de cana-de-açúcar. Perfeito? Então, o período apoteótico da presença holandesa no Brasil, indubitavelmente, são os 7 anos do governo de Maurício de Nassau, de 1637 até 1644, com os grandes investimentos estruturais em Recife, mudando completamente a fisionomia daquela urbe, garantindo um crescimento, um grande desenvolvimento econômico, uma grande vitalidade para o porto de Recife. Porém, com a saída de Maurício de Nassau do governo do Brasil holandês, isso vai mudar de figura. Nós temos uma mudança drástica na situação. Porque a Companhia das Índias Ocidentais vai mudar a sua postura em relação à população de Pernambuco, sobretudo em relação à aristocracia rural, em relação aos senhores de engenho. A Companhia das Índias Ocidentais começa a cobrar as dívidas dos senhores de engenho e começa também a elevar a
cobrança de impostos e não tem mais tolerância religiosa. Então muda completamente de figura a postura da empresa que administrava o Brasil holandês em relação à população local. Por que acontece isso, professor? Porque, evidentemente, essa empresa visava fins lucrativos. Evidentemente, é lógico que o grande objetivo era manter uma balança de comércio superavitária, evidentemente. E outro aspecto é que estava aí rompendo na Europa um conflito militar envolvendo os holandeses e os ingleses. Temos que analisar a ocorrência das guerras anglo-holandesas. As guerras anglo-holandesas que estavam acontecendo lá na Europa, envolvendo aí a Inglaterra, governada à época por Oliver Cromwell. É a única época em que a Inglaterra foi uma república, né? A fase da República Puritana, da Commonwealth, a época do governo de Oliver Cromwell. Então, evidentemente que com as guerras que vão desalojar os holandeses de grandes navegadores, os holandeses eram chamados de grandes carreteiros do Atlântico, porque os holandeses faziam comércio, essas rotas comerciais marítimas controladas pelos holandeses naquela época. A marinha holandesa, a marinha mercantil holandesa era a mais importante do mundo, até os atos de navegação de Oliver Cromwell, que vão jogar por terra essa predominância holandesa no comércio marítimo mundial. É a partir daí que a Inglaterra vai se tornar a rainha dos mares, a grande marinha mercantil do mundo. Perfeito? Então, nessa guerra que a Holanda estava precisando de recursos, precisando de capitais, evidentemente que ela vai mudar a postura aqui em Pernambuco. Por isso que o Maurício de Nassau saiu, pessoal. O Maurício de Nassau sabia que a partir do momento em que elevassem os impostos, em que aumentasse a intolerância, em que fossem cobradas dívidas antigas, a relação ia azedar. A situação ficaria insustentável e teríamos a ocorrência de revoltas. Olha como o Maurício de Nassau era um sujeito sagaz. Ele antevia a situação. Mas, evidentemente, que a Companhia das Índias não tinha alternativa. Tinha que cobrar os impostos, tinha que arrecadar capitais necessários, porque estava em guerra lá na Europa. Então, isso vai acabar desencadeando um movimento pela expulsão dos holandeses. Esse movimento ficou conhecido na historiografia brasileira como Insurreição Pernambucana, e aconteceu entre 1645 e 1654. É um movimento cujo principal objetivo, o grande lance, era expulsar os holandeses de Pernambuco. Era um movimento pela expulsão holandesa. E é uma revolta organizada pelos luso-brasileiros. E vai ter o comando dos senhores de engenho, a liderança desse movimento. Quem que é a cabeça do movimento? Quem são os mentores intelectuais do movimento? Os senhores de engenho. Os senhores de engenho que durante o governo de Nassau, eles tinham até uma participação na administração local, na chamada Câmara dos Escabinos. Mas com a saída de Nassau, isso aí mudou de figura completamente. E aí agora os senhores de engenho se sentem prejudicados. Mas como aumentou o imposto? Mas como a cobrança de dívidas atrasadas? Assim não dá. A gente tem que se organizar para botar esses flamengos e batavos para correrem de Pernambuco. Aí vai acontecer a insurreição pernambucana. Tem a liderança dos senhores de engenho, porém conta com a participação efetiva das etnias pernambucanas.
Por isso que na historiografia nós falamos que a insurreição pernambucana é um movimento que conta com a participação das três raças, ou três etnias, se você preferir utilizar esse termo que é antropologicamente mais correto. As três etnias, o branco, o negro e o índio, que vão somar forças para promover o movimento sem contar com o apoio da coroa portuguesa, diga-se. Durante boa parte da insurreição pernambucana, os insurretos não tinham apoio oficial da coroa portuguesa. Por quê, professor? Porque a coroa portuguesa, que tinha acabado de se restaurar em 1640, com a ascensão da dinastia, da nova dinastia que vai passar a governar, dinastia de Bragança, que vai passar a governar Portugal a partir de então, eles tinham uma trégua de 10 anos com a Holanda. Eles fizeram uma aliança política para conseguir apoio mesmo, apoio político para reconhecimento de sua autonomia, porque os portugueses estavam se desvencilhando do domínio espanhol. Ficaram 60 anos atrelados com a Espanha. Então me responde aí. Os portugueses ficaram 60 anos juntos com os espanhóis. Ao final desses 60 anos, Portugal sai mais rico, mais poderoso, mais importante economicamente, ou sai mais pobre, mais enfraquecido, com o seu império em frangalhos? A segunda opção é a correta, pessoal. Logicamente que nesses 60 anos, a Espanha se envolveu em uma série de conflitos. A Espanha guerreou com a Inglaterra, a Espanha guerreou com a Holanda. E nessas guerras que a Espanha se envolvia, ela levava de arrasto Portugal. Portugal acompanhava a Espanha nesses empreendimentos militares. Ou seja, Portugal vai se ferrando literalmente. Vai perdendo territórios, perde colônias, perde feitorias, tem o território brasileiro invadido e ocupado pelos holandeses. Portugal sai com a economia deteriorada, com a economia em dificuldade. E sai também menos forte do ponto de vista político-militar. Por isso que é preciso fazer alianças com as nações europeias, com os inimigos da Espanha. Quem eram os inimigos da Espanha? Ingleses e holandeses. Mas vem cá, professor, os holandeses não tinham invadido e ocupado Pernambuco? Sim, mas faça uma trégua de 10 anos, reconhecendo-se as ocupações holandesas nos antigos territórios portugueses, tanto na África quanto no Brasil. Trégua de 10 anos, 1640 a 1650. Olha aqui o contexto da insurreição pernambucana. Começou em 1645. Nessa época estava rolando a trégua de 10 anos. Estava apenas no 5º ano da trégua. Portugal não podia participar, apoiar os luso-brasileiros nessa revolta contra os holandeses. Só quando venceu a trégua é que Portugal pôde apoiar efetivamente este movimento. Vamos apresentar aqui algumas das causas principais da insurreição pernambucana. A mudança na postura política financeira da Companhia das Índias Ocidentais. Você acompanhou comigo. Logo após a saída de Maurício de Nassau, mudou a estrutura administrativa da Nova Holanda. Elevação na cobrança dos impostos, além da cobrança das dívidas atrasadas dos latifundiários pernambucanos. E, nesse momento, nós temos sérias dificuldades na economia açucareira. Esses são fatores preponderantes que vão justificar a ocorrência
desse movimento. Então, presta muita atenção aqui. Se cair na sua prova da Polícia Militar de Pernambuco, os fatores primordiais que vão levar à ocorrência, à organização da insurreição pernambucana, que também é chamada de restauração pernambucana, você vai procurar a alternativa que menciona elevação de impostos, cobrança de dívidas atrasadas, dificuldades econômicas da produção açucareira. Entre as principais lideranças da insurreição pernambucana, podemos mencionar os senhores de engenho João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros. Podemos incluir ainda o índio Felipe Camarão, o índio Poti, além do negro Henrique Dias. Então, olha só, a insurreição pernambucana apresenta lideranças das chamadas 3 etnias pernambucanas, do branco senhor de engenho, dos indígenas e também dos negros. A participação, a vitória das 3 raças, Batalha dos Guararapes, uma das principais, uma das mais importantes batalhas travadas na insurreição pernambucana. As 2 batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649, que vão determinar a vitória dos insurretos pernambucanos e vão contribuir sensivelmente para o enfraquecimento dos holandeses, que são expulsos definitivamente de Pernambuco em 1654. Entre as características principais do movimento, nós podemos incluir a liderança dos senhores de engenho. A liderança estava nas mãos da aristocracia rural. Quem vai coordenar todo este processo, toda esta movimentação, a insurreição pernambucana, são os senhores de engenho. Mas é preciso ressaltar a efetiva participação das forças populares. Então, se a liderança é da elite, nós não podemos negar a participação efetiva de camadas populares, dos indígenas, as comunidades indígenas, também dos negros envolvidos. Você acabou de ver uma série de lideranças notórias da insurreição pernambucana. Há uma efetiva participação das forças populares e a tática empreendida na luta contra os holandeses era a utilização de táticas de guerrilhas e de emboscadas. Interessante a estratégia utilizada, a estratégia militar utilizada pelos insurretos pernambucanos se baseava na utilização de táticas de guerrilha e nas emboscadas. E como desfecho da insurreição pernambucana, tivemos uma série de batalhas com vitórias dos insurretos. Dentre elas, as já mencionadas Batalhas dos Guararapes, de 1648 e 1649, que vão apresentar vitórias luso-brasileiras. E aí, pessoal, a consolidação da expulsão dos holandeses vai acontecer em 1654, é a data da expulsão dos holandeses. E os holandeses, quando deixam Pernambuco, eles se dirigem para as Antilhas. Eles vão para as Antilhas na América Central. E lá nas Antilhas, eles vão desenvolver o comércio açucareiro. Eles vão se dedicar à produção de açúcar. E justamente a produção de açúcar antilhano vai ser grande responsável pela decadência da economia açucareira em Pernambuco. Então, anota aí. A principal consequência da expulsão dos holandeses após a guerra, após
a chamada insurreição ou restauração pernambucana, é o início da concorrência, pessoal. É o início da concorrência, porque os holandeses vão produzir um açúcar de melhor qualidade e mais barato. E você lembra aí quem é que financiava a produção de açúcar em Pernambuco? Eram os holandeses. Quando eles vão embora, acaba esse financiamento, pessoal. Por isso que a economia açucareira vai enfrentar grandes dificuldades. Este também é um dos fatores da decadência de Olinda. Os senhores de engenho de Olinda vão precisar contrair dívidas com os comerciantes portugueses de Recife para o financiamento da produção. Isso vai gerar uma situação de dependência. Essa dependência que uma hora a conta vem, né, pessoal? Numa hora a bomba estoura. E foi justamente já no século XVIII, 1710, com a Carta Régia, que elevou Recife à condição de vila. Garantiu uma autonomia política para Recife, desencadeando um confronto com Olinda, que não vai aceitar essa autonomia, não vai aceitar essa emancipação, e vai tentar resistir, manter o controle político, econômico em Pernambuco, gerando um conflito de características político-econômicas entre Olinda e Recife. Este conflito é conhecido como Guerra dos Mascates. Mas isso, amiguinhos, é um assunto para uma outra aula que eu prometo apresentar as características principais para os senhores, para que os senhores fiquem bastante competitivos e consigam uma grande assimilação de conhecimentos. Por hora, a gente vai concluindo a nossa aula, porém, ainda temos uma bateria enorme de exercícios. Não vai embora ainda não. A aula ainda não acabou, pessoal. Atenção, hein? Só vai conseguir gabaritar no dia da prova quem ir até o final da aula, e principalmente quem deixar o joinha e deixar comentários aqui para o tio Ed. Vamos então agora fazer uma bateria de questões elaboradas pela banca IAUPE. É a banca oficial do concurso da PMPE. Então a gente tem que estar atento, verificar a forma como a banca costuma cobrar esses assuntos relativos à ocupação holandesa em Pernambuco e também relacionados com a insurreição pernambucana. Vamos lá então, pessoal, primeira questão, a gente vai falar agora. Olha só, esta caiu no concurso da Guarda Municipal de Garanhuns. A invasão holandesa a Pernambuco em 1630 estava diretamente ligada à questão da indústria açucareira. Sobre essa realidade, assinale a alternativa correta. Olha só. Eu trago para você uma questão oficial da banca, da nossa banca IAUPE. Você já vai verificando a forma como a banca trata o assunto. Aqui ela foi bem direta. Já está no enunciado, não tem um texto introdutório, não é? Não tem uma citação, um fragmento de texto, já vai direto. Tem um enunciado falando sobre a invasão holandesa em 1630 em Pernambuco, diretamente relacionado com a questão da economia açucareira. E que é a alternativa correta? Alternativa A. Os holandeses decidiram se lançar pela primeira vez à produção de açúcar, produto com amplo espaço no mercado europeu. Bom, essa afirmação, você sabe que está incorreta, né, pessoal? Você prestou atenção no início da aula. A gente falou que os holandeses eram grandes parceiros dos portugueses no comércio açucareiro, isso desde o século XVI. Desde a implementação, a consolidação da economia açucareira em Pernambuco, já tinha a capital Flamengo na parada, pessoal. Os holandeses não eram marinheiros de primeira viagem. Os holandeses tinham participação direta no comércio açucareiro. Então, a letra A podemos excluir. Essa está incorreta.
Deixa quieto. Vamos para a letra B. Alternativa B. Os holandeses já participavam do comércio do açúcar produzido no Brasil desde o século XVI. Ah, agora sim, né, companheiro? Agora você falou a verdade, agora você falou comigo, né? Agora sim, a alternativa correta. Os holandeses já participavam do comércio açucareiro, lembra? Financiavam a produção, transportavam, refinavam, distribuíam o açúcar na Europa. Ah, essa está muito fácil, professor. Se aparecer essa no dia da prova, meu Deus do céu, eu vou correr para o abraço. Beleza, é assim mesmo. Tá vendo como não é nada difícil? Se você prestar atenção, se você estudar com dedicação, meu amigo, não vai ter dificuldade. Você vai conseguir estraçalhar com a banca e a UPE, porque você vai estar competitivo, vai estar preparado. A alternativa correta, a letra B de bola. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra C. Após a conquista de Pernambuco, os holandeses conquistaram a Bahia em 1654. Bom, esta afirmação está incorreta. Bom, primeiro ponto, gente. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624. O primeiro ponto escolhido para a invasão no território brasileiro foi a Bahia. Por que razão, professor? Por que os holandeses fixaram-se sobre Salvador? Porque Salvador era a capital do Brasil naquela época. Então, controlando a capital, meu amigo, aí está dominado, está tudo dominado. Mas os holandeses não conseguiram efetivar o domínio em Salvador, porque houve uma resistência local e botaram os holandeses para correr. Eles se deram por vencidos? Claro que não. Eles voltam à carga muito mais poderosos, muito mais preparados, com um número mais significativo de soldados e vão atacar desta vez o principal centro produtor de açúcar do mundo. Qual era o principal centro produtor de açúcar no mundo? Essa é fácil. Essa é melzinho na chupeta, tranquilidade, qualquer criança sabe. Era Pernambuco, o principal centro de produção de açúcar era Pernambuco. Então, os holandeses invadem em 1630. A data que é apresentada aqui, pessoal, 1654, corresponde à expulsão definitiva dos holandeses dos territórios brasileiros. Os holandeses passaram um bom tempo tentando conquistar efetivamente a Bahia, mas não conseguiram, né? Partes do território até sim, mas não conseguiram tomar Salvador, a capital. Perfeito? 1654, os holandeses são expulsos do Brasil. E letra D, os holandeses abandonaram o comércio do açúcar após a malograda invasão do Brasil. Lógico que não, pessoal. Os holandeses têm a primeira invasão, que é malograda, 1624. Eles voltam em 1630, ficam 24 anos dominando em Pernambuco. Quando são expulsos daqui, vocês acham que eles desistiram de trabalhar com açúcar? Claro que não, eles desenvolveram todo o know-how, toda a expertise, toda a tecnologia, toda a técnica para a produção de açúcar. Então, eles vão plantar açúcar, cana-de-açúcar, vão cultivar açúcar aonde mesmo? Nas Antilhas holandesas. E letra E, Olinda, tornou-se a sede do governo holandês no Brasil. Realmente foi Olinda, pessoal? Você viu na aula? Qual era a sede administrativa da Nova Holanda? Recife. Era Recife. Beleza? Viu como não é difícil? Se você estudar direitinho, pegar os aspectos principais, aqueles que são mais recorrentes, e viu como é importante você trabalhar com questões elaboradas pela banca, você pega toda a prática, pega um costume, um hábito de fazer questões elaboradas pela banca. Você não vai ter surpresa no dia da prova. Próxima questão. Olha só, essa aqui está com um perfil bem parecido com
a fisionomia atual das questões elaboradas pela IAUPE, porque traz um texto introdutório, vai discutir um determinado assunto e, a partir dessa discussão, procura uma alternativa correta. Então, para não errar, é só ler atentamente. Os holandeses ocuparam durante 24 anos o Nordeste brasileiro, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Itamaracá, 1630 a 1654. Nesse período, Pernambuco se transformou numa verdadeira metrópole, com uma vida cultural intensa, onde poetas, cientistas e filósofos tornaram o Brasil um centro intelectual único na América do Sul. Nesse contexto, os judeus puderam constituir uma comunidade com escolas, sinagogas e cemitério, dando sua contribuição ao enriquecimento da vida cultural da região. Esse é um texto de autoria de Daniela Tonello Levi, Judeus e Marranos no Brasil Holandês. O texto falou sobre a presença holandesa em Pernambuco, sobretudo a presença de judeus durante o período de domínio holandês em Pernambuco. E falou, inclusive, da pujança intelectual de Pernambuco, com a presença de poetas, de cientistas, filósofos. Perceba a importância que é dado para o desenvolvimento cultural durante essa fase. Comando da questão. Comando da questão. Muita atenção, porque é a partir daqui que você começa a acertar a questão. Uma característica sociopolítica da ocupação holandesa no contexto mencionado foi, cara, tá muito tranquilo para você acertar. Lembra que a questão, o enunciado, que é a introdução, um texto introdutório que foi apresentado no início da questão, falou inclusive da presença de judeus. A presença de judeus denota uma tolerância religiosa que era dada pelos holandeses. Os holandeses que eram protestantes, eles eram calvinistas. Então convivia em Pernambuco uma população cosmopolita. Religião protestante, os calvinistas. Religião católica, os luso-brasileiros. E os judeus também. Temos tolerância religiosa. Beleza, vamos procurar a alternativa correta. Está falando do quê? Alternativa A, a retração da produção de açúcar. Mas como? Se os holandeses incentivaram o crescimento da produção açucareira, fizeram financiamento através da Companhia das Índias Ocidentais, sobretudo durante o governo de Maurício de Nassau. Não é essa, está errada a letra A. Alternativa B, o florescimento de um movimento antimodernizador. Mas como um movimento antimodernizador? Se tínhamos até cientistas em Pernambuco, se vieram pintores, vieram filósofos, poetas, se houve a edificação de laboratório astronômico, jardim botânico, jardim zoológico, se a primeira sinagoga das Américas foi em Recife, errada a letra B. Alternativa C, o estabelecimento da tolerância e da liberdade religiosa. É evidente que esta é a alternativa correta, pessoal. Você viu o texto? Viu? Se você lesse com atenção, só o título falava judeus e... Olha lá, ó, judeus e marranos no Brasil holandês. Só aqui você já matava. Está falando de uma tolerância religiosa, a convivência de religiões diferentes no Brasil colonial. Isso aconteceu quando? Durante o domínio holandês em Pernambuco. Tá? Alternativa correta, letra C de casa. Temos mais duas para analisar. Vamos lá. Alternativa D. A preocupação apenas em explorar comercialmente o território.
Esse era o único objetivo? Não. Era um objetivo fundamental, mas não era o único. Perceba que houve uma preocupação também modernizante, uma preocupação com o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento científico. E a alternativa E, a manutenção de boas relações comerciais com o mundo ibérico? Não, evidentemente que não. Os holandeses estavam em guerra com a União Ibérica, com a Espanha. Por que os holandeses invadiram Pernambuco? Porque a Espanha decretou um embargo econômico, um bloqueio comercial, né? Cortou o barato dos holandeses. Os holandeses não participavam no comércio açucareiro? Participavam. A Espanha cortou o barato deles. E aí, para eles recuperarem essa participação efetiva no comércio açucareiro, eles vão invadir o Brasil. Primeiro invadiram Salvador, depois invadiram e ocuparam Pernambuco. Muito bem. Mais uma questão padrão IAU-PE. Inclusive, esta aqui é de um concurso anterior da PMPE. Sobre a invasão holandesa em Pernambuco, analise as alternativas a seguir. Vamos a elas. Durante o governo do conde João Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu crédito aos senhores de engenho, destinado ao reaparelhamento dos engenhos, à recuperação dos canaviais e à compra de escravos. Legal, tranquilidade, essa aqui está verdadeira, está correta. Segunda alternativa, vamos a ela. O empenho da burguesia holandesa em romper o bloqueio econômico imposto por Filipe II tinha a finalidade de fundar no Brasil uma colônia de povoamento para abrigar os calvinistas e interromper a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Os holandeses queriam acabar com a produção de açúcar no Nordeste brasileiro? Lógico que não. O grande objetivo era romper com o bloqueio continental, o embargo econômico implantado por Filipe II, rei da Espanha, durante o contexto da União Ibérica, e restabelecer a produção açucareira em Pernambuco. Está errado o item 2. Item 3. O governo de Nassau urbanizou o Recife, providenciou a construção de pontes e de obras sanitárias, dotou a cidade de um jardim botânico, de um jardim zoológico e de um observatório astronômico. Tudo isso é verdade, pessoal. Grandes investimentos urbanísticos feitos em Recife por Maurício de Nassau. Item 4. O movimento denominado Batalha dos Guararapes teve início com a chegada ao Brasil do conde Maurício de Nassau, nomeado governador-geral do Brasil holandês. Claro que não, essa aqui está incorreta. O movimento denominado Insurreição Pernambucana, ou também pode aparecer na sua prova como Restauração Pernambucana, teve início após a saída de Maurício de Nassau do governo do Brasil holandês. Porque quando Maurício de Nassau saiu, mudou a postura financeira da Companhia das Índias Ocidentais, que passou a arrochar os pernambucanos. Ou seja, aumentou a carga tributária, começou a fazer a cobrança das dívidas atrasadas. Aí gerou esse movimento pela expulsão dos holandeses. Então, estão corretas somente os itens 1 e 3. Está aqui na alternativa C de casa. Muito bem, vamos para a próxima questão, no pique. Mais uma elaborada pela banca IAU-PE. Essa aqui é mais direta, né? Ela já vai direto e reto na questão.
Sobre a atuação dos holandeses em Pernambuco, destaca-se, vamos lá, a presença holandesa, os 24 anos de dominação em Pernambuco. O que mais se destacou? Alternativa A conquista do sertão pernambucano pelas tropas holandesas. Então, pessoal, a ocupação holandesa se deu basicamente na faixa litorânea, na faixa mais próxima da costa. Porque, atenção, a conquista do sertão se deu entre o final do século XVII e o começo do século XVIII, quando nós tivemos a expansão da atividade pecuária na área do sertão, no vale banhado pelo rio São Francisco, o Velho Chico, o Rio dos Currais, o Rio da Unidade Nacional. Num contexto histórico, num conjunto de conflitos envolvendo colonizadores portugueses contra as tribos tapuias que habitavam o sertão. Como é que é chamado esse conjunto de conflitos? Na historiografia brasileira é conhecida como Guerra dos Bárbaros. Beleza? Então a letra A está incorreta. Alternativa B. A escolha de Igaraçu como capital do Brasil holandês. Não, a capital do Brasil holandês era Recife e não Igaraçu. Vamos então para a alternativa C. As ações urbanísticas do governante Maurício de Nassau. O carinha que fez jardim zoológico, jardim botânico, laboratório astronômico, pontes, grandes edificações, drenagem de pântanos, calçamento de ruas e fez até um boi voar, não é? Maurício de Nassau, tá aí, pessoal. A alternativa correta, a letra C de casa. Essa aqui estava mais fácil do que tomar doce das mãos de criança, né, pessoal? É brincadeira, essa aqui estava de mão beijada. Uma dessa aqui você tem que agradecer aos céus, se cair uma questão facinha dessa aqui. Alternativa D, a perseguição aos judeus na capitania? Não, né, pessoal? Porque houve tolerância religiosa. Acabamos de ver numa questão anterior, questão elaborada pela IAUPE, falando da tolerância religiosa durante o período de Nassau, período do governo de Nassau. E letra E, o massacre dos índios Tupi que habitavam o litoral? Lógico que não. Lógico que isso não é uma característica da ação dos holandeses em Pernambuco. Vamos para mais uma questão aqui, padrão IAUPE. Essa aqui que é no concurso de Jaboatão dos Guararapes. A primeira metade do século XVII em Pernambuco foi marcada pela invasão holandesa à capitania. A presença holandesa em Pernambuco durou 24 anos, estendendo-se de 1630 a 1654. Essa invasão foi motivada por vários fatores, dos quais é correto destacar. Alternativa A. O sucesso da colonização holandesa no sul da América e a vontade da Holanda de expandir seus domínios no Novo Mundo. Não tem nada a ver com esse contexto, cara. O contexto da invasão holandesa em Pernambuco está diretamente relacionada com a participação destes no comércio açucareiro, poxa. É por isso. É por conta da proibição decretada, declarada pelos espanhóis de Filipe II, durante a União Ibérica. É isso. Alternativa B. A necessidade de algodão, produto amplamente produzido na capitania de Pernambuco por parte das indústrias têxteis holandesas. Não, meu amiguinho. A participação holandesa se dava no comércio açucareiro. Para retomar a participação efetiva nesse comércio é que os holandeses vão invadir. É por isso. Fácil. Alternativa C. O bloqueio da coroa espanhola
ao acesso holandês ao comércio do açúcar produzido em Pernambuco. Agora sim, viu como ficou facinho, facinho? Tranquilidade. Para romper o embargo econômico imposto pela coroa espanhola contra os seus interesses econômicos, é que os holandeses vão promover a invasão de Pernambuco em 1630 e vão se estabelecer na região até 1654. Fácil, fácil, até eu sei, tranquilidade. Alternativa D, pessoal. A presença das tropas holandesas na Bahia desde 1625? Não, acabamos de ver que os holandeses foram expulsos da Bahia em 1625. Presta atenção, meu amigo. Alternativa E. Os interesses dos comerciantes e senhores de engenho locais em comercializar com os holandeses em detrimento dos portugueses. Não, não é por isso. Os holandeses vão invadir Pernambuco para furar o bloqueio imposto pelos espanhóis, o embargo econômico. Mais uma questão, padrão e a UPE. Sempre questões elaboradas pela nossa banca, para a gente decifrar a banca e a UPE, com certeza. Tendo se tornado a sede do governo holandês no Brasil, a cidade do Recife recebeu atenção especial. Sobre a presença holandesa em Recife, considere as seguintes proposições. Primeira, a cidade foi remodelada sob a orientação do arquiteto holandês Peter Post, verdadeiro, durante a administração de Maurício de Nassau. 2. Na ilha de Antônio Vaz foi construída uma nova cidade, denominada Mauritsstad, ou Cidade Maurícia. Verdadeiro. 3. Em Olinda foi construído o Palácio Residencial do governador holandês. Negativo. É em Recife, amiguinho. Essa estava fácil, né? Essa era uma pegadinha, mas que não pegou ninguém. Item 4. Maurício de Nassau fundou o Arraial do Bom Jesus para abrigar as tropas holandesas? Não. O Arraial do Bom Jesus era um reduto de resistência luso-brasileira contra os ataques holandeses. Fundado por Matias de Albuquerque, era um bastião de defesa contra os holandeses. Está errado o item 4. Estão corretos apenas os itens 1 e 2. Onde é que está a alternativa correta? Moleza, professor. Letra A. Essa aí, ó, tranquilidade. Tranquilidade. De boa. Alternativa A, itens corretos 1 e 2. Vamos para mais uma questão aí. Mais uma que caiu no concurso da PMPE. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros, a participação dos senhores de engenho na Câmara dos Escabinos, a participação na administração do Brasil holandês. Sobre o governante Maurício de Nassau, sobre o seu governo, analise as proposições abaixo. Item 1. Fundou no interior da capitania o Arraial do Bom Jesus para concentrar a resistência holandesa e, utilizando a tática de guerrilha, minar a resistência dos pernambucanos. Não. O Arraial do Bom Jesus era um centro da resistência pernambucana contra a invasão holandesa. Foi estabelecida por Matias de Albuquerque. Incorreto, item 1. Item 2. A Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, a recuperação dos canaviais e a compra de escravos. Essa é fácil, hein, gente? Lógico, são investimentos feitos por Maurício de Nassau
para recuperar a produção açucareira. 3. Nassau estimulou a vida cultural e investiu em obras urbanas nos domínios holandeses. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, pontes e obras sanitárias, não é? Verdadeiro, correto. 4. Embora o objetivo dos holandeses fosse o de expandir sua fé religiosa, o luteranismo, outras religiões foram toleradas, exceto o judaísmo. Mentira! Os holandeses tiveram tolerância religiosa. Acabamos de falar. Olha como este pode ser um assunto cobrado pela banca. Cara, eu aposto que vai aparecer alguma coisa nesse sentido aí, da presença dos judeus em Pernambuco durante o domínio holandês. Essa tolerância religiosa. Fica a dica, viu? Depois você pode confirmar aí, ó, se de repente eu estou delirando ou se é uma coisa factível de acontecer. Anota aí, toma nota. Depois você me fala. Essa aqui está incorreta porque os holandeses permitiram sim a presença de judeus. Nós acabamos de ver em exercícios anteriores que tinha sinagoga, tinha até cemitério judaico. Brincadeira, tolerância religiosa, né? Está correto o que se afirma em 2 e 3 apenas. É a letra B de bocejo. Muito bem. Vamos para a próxima questão, mais uma, e a UPE. Essa aqui para o concurso do Corpo de Bombeiros. Os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, em busca das riquezas produzidas no Brasil. A respeito do período em que o conde João Maurício de Nassau esteve como governante de Pernambuco, analise as afirmativas abaixo. Manda então, manda aí. Primeira, artistas como Frans Post e Ecaute retrataram cidades, engenhos e habitantes em Pernambuco. Certíssimo, verdade. Maurício de Nassau trouxe pintores holandeses para Pernambuco, a exemplo de Frans Post e também do Ecaute. Verdade. 2. As terras que produziam açúcar foram tomadas de seus donos luso-brasileiros. Claro que não. Maurício de Nassau procurou contar com o apoio da elite local. Ele procurou fazer aliança com os senhores de engenho pernambucanos. O cara investiu. O cara concedeu empréstimos para a recuperação, para o reaparelhamento dos engenhos. Errado. Essa aqui está falsa. 3. O esquema administrativo seguiu o modelo da metrópole holandesa. Claro, quem administrava a Nova Holanda, o Brasil holandês, era a Companhia das Índias Ocidentais, a nossa boa e velha VIC. Beleza? Então, corretos aqui o item 1 e o item 3. 1 e 3. Estão corretos, portanto, 1 e 3. Alternativa, letra E de Edenilson. Este locutor que vos fala, seu amigo, todas as horas aí que vai contribuir para a sua aprovação neste concurso. Tenha fé. Mais uma questão aí, pessoal. Vamos lá. Mais uma e a UPE. A presença holandesa no Brasil colônia causa até hoje polêmicas entre historiadores. As controvérsias se localizam, sobretudo, em relação à atuação de Maurício de Nassau, que dirigiu os empreendimentos da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau conseguiu destacar-se, mas terminou sendo demitido. Com relação ao seu governo, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, procurou restabelecer a produção do açúcar,
mas fracassou devido à falta de recursos. Maurício de Nassau fracassou, pessoal? Não, ele revitalizou a produção de açúcar, professor. Ele promoveu investimentos através da Companhia das Índias Ocidentais para os senhores de engenho. Pronto. E ele fez grandes investimentos urbanísticos onde? Recife. E ele expandiu o território dominado pelos holandeses no Brasil e até na África. Então, como é que fala um cara desse é fracassado? Muito pelo contrário. Letra B. Teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou sua residência, melhorando suas condições. Maravilha, tranquilidade. É essa a alternativa correta. Letra B de bola. Vamos ver a outra. C. Apesar do empenho, não conseguiu aumentar os domínios territoriais dos holandeses. Cara, Maurício de Nassau dominou até Luanda, meu amigo, até lá na Angola, dominou lá as feitorias fornecedoras de mão de obra escrava. Como é que um homem desse é fracassado? Muito pelo contrário, foi muito bem sucedido. Letra D. Reconstruiu a cidade de Olinda, onde pretendia se instalar. Não, os investimentos de Nassau foram em Recife, a sede do Brasil holandês. Letra E. Não conseguiu estabelecer boas relações com os grandes proprietários, que tramavam desde o início sua expulsão. Muito pelo contrário, Maurício de Nassau conseguiu pacificar a região, conseguiu atrair o apoio político dos senhores de engenho, concedeu empréstimos para a retomada da produção. Quando Nassau foi demitido da Companhia das Índias Ocidentais, do governo do Brasil holandês, aí que as relações azedaram. É aí que os senhores de engenho começaram a tretar com as autoridades da Companhia das Índias Ocidentais, gerando um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. E mais uma questão. Mais uma é a UPE. Após a saída de Maurício de Nassau do cargo de governador da Nova Holanda, o Brasil holandês, deu-se início a... Essa aqui é difícil, hein, pessoal? Essa aqui é bem difícil pra caramba. Facílima, né? Com a saída de Maurício de Nassau, a mudança na postura financeira da Companhia das Índias Ocidentais, a cobrança elevada de impostos, a cobrança das dívidas atrasadas, a crise na produção açucareira, levam à ocorrência de um movimento coordenado pelos senhores de engenho, mas com participação efetiva de todos os segmentos da população pernambucana, contando com a participação das 3 etnias. Esse movimento ficou conhecido como Insurreição Pernambucana ou Restauração Pernambucana. A alternativa correta, a letra B de bola. Essa aí estava mais na cara do que nariz. Maravilha! É isso aí. Ação é a chave fundamental para todo sucesso. Já dizia o nosso bom e velho Pablo Picasso. É isso, por falar em Picasso, então que a sua aprovação seja a grande obra que você vai fazer na sua vida agora. A obra que seria assinada por Picasso. Então capricha, tem ação. A ação é a chave fundamental para todo sucesso. O seu sucesso está depois da sua luta. Claro, o seu empreendimento, a sua dedicação, o seu empenho é que vai trazer grandes resultados para a sua vida. Eu quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso curso no YouTube e que está também entrando em contato com a gente, está interagindo, está tendo essa interatividade legal aí que nos motiva a continuar
nos dedicando e nos empenhando para trazer aulas de qualidade que possam potencializar a sua aprendizagem para que você tenha um grande resultado. Não se esqueça de deixar o seu voto de confiança, que é justamente o seu joinha, porque isso ajuda no desenvolvimento do nosso canal e nos motiva a continuar essa nossa árdua caminhada de democratização do ensino de história no Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Clique lá